Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à linguagem Julia, tá? Esta é a primeira parte da nossa introdução à linguagem. A gente vai ver algumas características e a sintaxe da linguagem, tá? Se você nunca ouviu falar na linguagem Julia, então aproveita esta videoaula para se familiarizar, tá bom? E se você já domina uma outra linguagem de programação, então vai ser muito simples, muito fácil, né, de ver estes assuntos introdutórios, tá bom? Por que a linguagem Julia, primeiramente, tá? Como tá aí, é o resultado de uma longa busca que eu venho fazendo, dos testes computacionais, né, porque antigamente eu usava outra linguagem de programação, e aí eu esbarrava em algumas dificuldades, algumas limitações, né? Eu vinha buscando uma linguagem que fosse moderna, científica, né, e eficiente, não adianta ser uma linguagem lenta, né? Precisava ser uma linguagem fácil de aprender e de implementar os códigos, né? E além disso, precisava ter um ambiente gráfico gratuito, né? Essa linguagem precisava permitir a implementação de diferentes métodos de solução de problemas de engenharia, né? Como as heurísticas, por exemplo, que a gente vai ver em aulas futuras, tá bom? Além de uma linguagem de programação comum, como todas as outras, ela tinha que ser uma linguagem de modelagem também, para a gente resolver os problemas de programação linear inteira, que a gente vê aqui nas aulas de pesquisa operacional, por exemplo, né? Então teria que ser uma linguagem para a gente usar tanto nas aulas, didática, né, como nas pesquisas, ou seja, ter a capacidade de executar uma grande quantidade de dados, né? Ela deveria então permitir a notação matricial do modelo, né, uma notação genérica, para que a gente pudesse ir alimentando com diferentes arquivos de dados, né, os exemplares de dados da literatura, por exemplo, e resolver tudo isso sequencialmente, automaticamente, um após o outro, sem precisar ficar manipulando, introduzindo dados, pega o resultado, salva em outro lugar, né? Porque os modelos podem ser resolvidos com uma planilha do Excel, né, o Solver, com softwares mais simples como o Lindo, né? Mas fica difícil essa automatização que eu disse, de resolver vários arquivos de dados diferentes e já ir salvando o resultado, né, num outro arquivo. E aqui é possível, né? E a última pretensão ainda que a gente tinha, eram muitas pretensões, né, para uma única linguagem, é que ela admitisse o uso de resolvedores de otimização, os solvers, né, o famoso solver comercial, o Cplex ou o Gurobi, e os solvers gratuitos também. Então eu até temi que não fosse possível encontrar uma única linguagem com tudo isso, mas aí finalmente no simpósio de pesquisa operacional eu conheci a linguagem Julia, né, e consegui, né, deu tudo certo aí. Por isso então que nós chegamos aqui. Bom, a primeira curiosidade aí, por que o nome Julia? Né, quem é a homenageada aí, né, escolhida para batizar essa linguagem? Porque outras linguagens, como MATLAB e Python, tiveram as suas inspirações para o nome, né? Então aqui também a gente pergunta, por que será a Julia? Quem era essa Julia ou quem é essa Julia, né? E aí de tanto pesquisar, encontrei uma pista, né, numa fonte, né, em que os criadores eles falaram algumas coisas, né? Esses são os 4 criadores dessa linguagem, eles são do MIT nos Estados Unidos, né? E aí, numa entrevista, né, o Stefan Karpinski, ele disse assim, olha, não tem uma boa razão para a gente ter escolhido o nome Julia, né? É só porque é um nome bonito, né? E o Jeff Besançon, ele disse, foi a indicação de um amigo, esse nome, Julia, né? Então, por isso que eles puseram. Mas vai saber o real motivo, né? Vai saber se existe uma Julia secreta aí, né? Não se sabe, tá bom? Bem, algumas características aqui, ó. Ela é uma linguagem de programação de alto nível, né, de alta performance para computação numérica e científica, tem código aberto, livre de licenças, né, os criadores são do MIT, como eu já disse, o Massachusetts Institute of Technology, nos Estados Unidos, bem conhecido, né. Ela já possui uma extensa biblioteca de funções matemáticas, né, pacotes prontos que facilitam muito a implementação de muitas aplicações, né. Existe uma comunidade bem vasta também de desenvolvedores que estão continuamente aí contribuindo com novos pacotes, novos códigos, novas funcionalidades. Como eu já disse, ela é fácil de utilizar e de aprender. E ela foi criada, olha, para juntar as vantagens de várias outras linguagens que já existiam, né, como MATLAB, Python, linguagem R, linguagem C.
Tem um slogan, uma frase famosa lá da linguagem Julia que eles dizem que ela walks like Python e runs like C, né? Quer dizer o quê? Que ao implementar, ela caminha, ela vai como a linguagem Python, que é conhecida como ser fácil de implementar, e ao executar, ela é conhecida como a linguagem C, que ela executa de forma tão eficiente como a linguagem C, que é conhecida pela sua eficiência, né? Ela é uma linguagem jovem também, a linguagem Julia, ela foi criada em 2012. Nos anos iniciais não tinha ainda uma versão 1.0, foi surgir só em 2018, tá? Mas já existem muitas publicações científicas que usam a linguagem Julia e muitas universidades que usam a linguagem Julia nas suas disciplinas, como é o caso aqui da nossa, né? Então isso mostra uma rápida adesão da comunidade internacional a essa linguagem, tá? Uma desvantagem que eu posso citar dela aqui, né, é que justamente por ser jovem, então ela passou alguns anos com alguma instabilidade, né, do tipo assim, que de uma versão para outra, né, da linguagem, da instalação, mudavam alguns códigos, alguns comandos, né, então tinha que fazer continuamente a atualização, mesmo daquilo que a gente já tinha implementado, né, então isso era uma desvantagem que recentemente tem se resolvido, né? Ultimamente, nas últimas versões, já estão bem mais estáveis, tá? A última informação aí desse slide é que existe uma conferência anual já, um evento, um congresso, né, chamado JuliaCon, que esse ano foi de forma online, como, né, todos os outros congressos, tá? Muito bem, um gráfico, né, que faz aí a comparação de performance das linguagens. Esse gráfico é famoso, né, que mostra aí o benchmark, vários problemas, né, vários conjuntos de dados famosos utilizados para fazer comparações aí de desempenho, né, dentre as diferentes linguagens. E repare aí que a linguagem C, conhecida como eficiente, ela ficou em primeiro lugar e Julia ficou logo em segundo, tá vendo? Em segundo lugar, então, ganha de todas essas outras linguagens que aparecem aí, né? E repara aquele pontinho verde abaixo que em alguns problemas ela ganha da linguagem C, tá vendo? Só que em outros ela perde, né? Então, na média, aí ela fica em segundo lugar, logo depois da linguagem C, tá bom? Isso mostra aí a sua alta performance. Ela contém também essa linguagem de modelagem, né? Como se fosse um pacote embutido, né, no ambiente, chamado JUMP, aí, ó, Julia for Mathematical Programming, né? E que permite a utilização dos resolvedores de otimização, como eu já falei. Uma importante característica é que a implementação do modelo é independente do resolvedor. A gente faz um mesmo código e apenas numa única linha de comando informa qual é o resolvedor que a gente quer utilizar, né? Então isso otimiza muito, né? Por exemplo, uma experimentação comparando o desempenho com resolvedores, né? A gente faz uma única implementação, um único modelo, né? E utiliza aí, muda, né, essa linha que informa o resolvedor para comparar o desempenho dos resolvedores, tá? É uma experimentação que a gente pode fazer aqui também. Muito bem, esta aí é a interface do Atom, o ambiente que a gente vai utilizar, né? Tá vendo que é simples? Do lado esquerdo, não dá para ver, tá bem pequenininho, chama Untitled, né, onde está aí escrito Untitled, é a parte em que a gente salva os arquivos. Quando a gente salva, aí onde está escrito Untitled aparece o nome do arquivo, tá? E o nome do arquivo sempre tem que ser com a extensão .jl, né, de Julia, tá? Então quer dizer, tudo que a gente produzir, a gente vai salvando, né, nessa área, nesse lado esquerdo. Tá vendo então que é uma área, uma janela, formada por vários painéis, né? Então uma dica importante é que a gente tem que estar sempre com o cursor clicado no painel que a gente está utilizando. Às vezes o cursor está num lugar e a gente quer utilizar outro, aí não aparece o que a gente está digitando ou digita no lugar errado. Então essa é uma dica importante para tomar cuidado, tá bom? Estar com o cursor em cima do painel específico que a gente quer utilizar. O segundo aí, ó, é o console. É o lugar onde a gente digita os comandos diretamente. Digita aí e já aparece o resultado, tá? Então nessa parte não salva. O que a gente fizer aí é mais instantâneo mesmo. É para o momento, tá? Então do lado esquerdo, que é onde a gente escreve as coisas aí, os códigos para salvar, tá bom? Repara que toda vez que a gente entrar no ambiente vai aparecer aquela mensagem verdinha, que está lá pequenininha também. Press Enter to Start Julia, né?
quer dizer, tem que sempre apertar o Enter aí com o cursor em cima desse painel, tá? Para inicializar o ambiente. E para executar, né, e principalmente instalar os pacotes que a gente for utilizar, precisa estar conectado na internet, tá? Porque ele faz atualizações, verificações automáticas, e principalmente para instalar os pacotes, ele exige que a gente coloque o login e a senha daquele cadastro que você fez para poder baixar o instalador da linguagem, tá bom? Então aquele cadastro é importante, a gente vai usar sempre, toda vez que for instalar um pacote ele vai pedir a senha, tá bom? Muito bem, a outra área que está aí, ó, é Workspace, onde aparecem saídas, conteúdos das variáveis. Esse aí mesmo a gente vai usar pouco. E o último é o Plots, onde vai aparecer aí os gráficos que a gente vai fazer na próxima videoaula, não nesta ainda, tá bom? Muito bem, esse é o ambiente, então como é uma aula prática, eu sugiro que você já abra o seu computador e vai acompanhando aí, né, os exemplos. Você vai digitando já no seu computador conforme a gente for fazendo aqui, tá? Isso vale para essa videoaula e para as próximas também, né? Toda vez que eu for mostrando algum código, não adianta você só assistir, só ficar olhando, né? Você tem que pôr a mão na massa, tá bom? Você vai fazendo, aí você vai dando pause no vídeo, né? E tenta o seu código, vai dar erro, né? Não vai funcionar, e assim você vai brincando e descobrindo, né? Os problemas e as habilidades também, tá bom? Então, essa é outra dica importante. Tá vendo aí a inicialização? Então esse é o ambiente que a gente vai usar. Eu costumo levar sempre esse console para o lado direito, lá em cima. Então esses painéis todos a gente consegue arrastar, mudar de lugar. É só você clicar, segura e leva. Você arrasta lá para cima, tá vendo? Então, eu vou levar aqui para cima, tá bom? Para usar aqui. Repara que eu também aumentei a letra, né? Então você também pode fazer isso. O comando para isso é o Ctrl+, ele dá um zoom. Ou então Ctrl-, ele diminui a letra, né? Igual na internet também esse comando funciona. Aqui eu estou usando o MacBook, então para mim é o Command mais, Command menos. Tá bom? Tudo que eu fizer aqui vai valer para você que fizer no Windows, se tiver no Mac também aí fica igual. Eu prefiro usar o Windows, tá? Eu sempre uso o Windows nas minhas pesquisas, nos meus trabalhos. O único motivo que eu estou usando o Mac aqui é porque para gravar o áudio fica melhor, tá? Fica uma qualidade melhor para vocês, então por isso que eu estou usando aqui, tá bom? Mas eu prefiro o Windows, eu sempre uso o Windows. Vamos lá. Então vamos seguir aqui os exemplos, ó, dos operadores básicos da linguagem, tá? Como eu disse, essa videoaula é bem introdutória mesmo, tá? Então tá vendo? Os operadores aritméticos é o mais, menos, vezes, o vezes é o asterisco e dividir. Você pode digitar aí já uma operação simplesinha, já vai aparecer o resultado logo abaixo. Tá vendo? Então você já faz o teste para ver se está funcionando, tá? A divisão, ó, tem esse exemplo aí, ó, 50 por 4, por exemplo, dá 12,5, né? Tem essa função já, uma função já pré-definida da linguagem, que é o div, que vai mostrar o resultado truncado. Às vezes a gente quer só o quociente inteiro da divisão. Então se você quiser a divisão convencional, é a barrinha. Se você quiser o valor inteiro dessa divisão, o quociente, o resultado inteiro, você usa a função div, tá bom? Algumas vezes você quer o resto da divisão, então aí você usa o símbolo de porcentagem, né? 50 porcentagem 4, tá? É 2, tá vendo? É o resto da divisão inteira, tá? São exemplozinhos bem bobinhos mesmo, bem básicos. Vamos lá, tem esse operador, né? Essa notação de fração, né? Por exemplo, aqui, ó, 2/3 mais 2, a gente está fazendo uma continha em fração, tá vendo? O resultado ele dá na notação de fração também, ó, 8/3, né? Se você quisesse o resultado convencional, então você coloca uma barra só, 8/3 mais 2, tá? 2,6 aqui, resultado em decimal. Repara que tem lá a dica para colocar os parênteses, tá? Sempre põe os parênteses que fica mais organizado. Se não, pode confundir, ó, isso aqui que eu estou mostrando, isso aqui pode parecer que você está somando 2 no denominador da fração, né? Entendeu? Então, para não confundir, usa sempre os parênteses aí. O computador, você sabe que ele é burrinho, né? Então, a gente tem que sempre informar direitinho para ele o que a gente quer. Muito bem. A função pré-definida rationalize, ela faz o oposto do que a gente fez aí. Ela transforma um número decimal em fração.
tá vendo? 2,5 em fração é 5 meios, tá? E o último exemplo ali, ó, é o inverso do operador da divisão, tá vendo? Se você confundir, puser a barrinha ao contrário, ele faz a divisão ao contrário também. Aqui é como se fosse 2 dividido por 10. Então, se você quer 10 por 2, é a barrinha normal, dá 5. Agora, se você inverter a barrinha, é como dividir 2 por 10, aí fica resultado 0,2, tá bom? Tá vendo então que o lado que está inclinada aí a barrinha importa muito. Muito bem, o exponencial, isso aqui é igual em outras linguagens, né? É o acento circunflexo, né? Então, 3 elevado ao quadrado é 9, tá vendo? Outra função pré-definida, ESP, tá? O que está em vermelhinho é pré-definido, né? Desculpa, em azul. Tem azul, né, é pré-definido, né? Então, função ESP é o exponencial, o número e. Lembra do número e neperiano? Então, ESP de 3, né, é e elevado a 3, tá? Que é 20 ponto alguma coisa, tá vendo? A outra função, square root, SQRT, né, é raiz quadrada de 49, é 7, tá vendo? Apareceu lá. Em linguagem Julia, a gente pode usar variáveis com letras gregas também, tá? Se você colocar ali o simbolinho do alfa, só que aí tem que copiar em algum lugar e teclar aqui, né, porque não tem o nosso teclado. Funciona também, tá? E também o número π, que é um número conhecido, pré-definido, a gente já pode usar ele direto aqui, ó, não precisa fazer atribuição. Tá vendo que já aparece a letrinha grega do π e também o conteúdo, o número, né, irracional que contém aí o π, tá bom? Esse é famoso, né? A gente vai usar. Funções trigonométricas, vamos lá, o seno, cosseno, tangente, então vamos digitar aqui, ó, seno é a função sin, tá? Então, seno de π sobre 2, tá vendo? Já tem aí o resultado, 1, né? Cosseno de π, menos 1, tá vendo? Faz aí a tangente. Outras funções, ó, números aleatórios, né? Números aleatórios, né, na distribuição uniforme entre 0 e 1, esse é o intervalo, é essa função range. Se você coloca só range, sem nada, ele gera um número entre 0 e 1. Tá vendo? A cada vez que você chamar essa função, obviamente, vai trazer um número diferente, um número aleatório. Certo? Se você coloca aqui, ó, range 5, o que vai acontecer? Vai aparecer 5 números aleatórios. Tá vendo? De uma vez só. Tá? Se você coloca agora um intervalo entre 10 e 20, por exemplo, agora sim ele entende que é para gerar um número nesse intervalo. Tá vendo? 13. E repara que 10 e 20 são expressões, números inteiros, né? Sem vírgula. Então ele já entendeu que é um número inteiro que é para gerar. Tá vendo? A cada vez. Aqui coincidiu, né? Porque é um sorteio com repetição. Tá? Mas não é para coincidir sempre, obviamente, né? Tá vendo? A cada vez que a gente chamar a função, ele vai gerar um número diferente, ó. É que o intervalo é pequeno, né? São só 10 números de 10 a 20, então a chance de repetir é grande, tá? Então tá aí. Beleza? Vamos seguir. Variáveis. Quando a gente estuda uma linguagem de programação, um computador, a gente sempre aprende que tem que declarar, né? Criar e declarar uma variável, né? Dizer qual tipo ela é, o que ela vai guardar. E os tipos básicos são esses 4, né? Ou ela tem um valor inteiro, real, um valor lógico, né, ou booleano, né, que é verdadeiro ou falso, ou ela é um caractere, ou string, ou char, né, são várias formas de chamar, e os 4 tipos simples, tá? Então essas são variáveis simples, aquelas que contêm um único valor. Em Julia, não precisa declarar o tipo da variável, tá? Tá aí na observação. Não precisa declarar. Então se você cria uma variável x e já inicializa com o valor 1, ele já entendeu que esse valor é inteiro, porque não tem o ponto, tá? A notação do decimal em Julia é a notação como se fosse em inglês, né? A notação americana é com o ponto, tá bom? Não põe a vírgula. Então, se eu coloco o ponto para uma outra variável, né, 2.0, ele já entendeu que essa variável é uma variável real, tá? Então, se eu crio aqui uma outra variável z com true, ele já entendeu que true é uma palavra reservada que indica que é uma variável booleana, tá? Ou lógica, tá certo? Binária, né?
e uma outra variável aqui w, aí tem que colocar sempre aspas, tá bom? Aspas duplas para uma cadeia de caracteres, né? Então, texto, se eu fizer isso, ele já entendeu que w é uma função texto, uma variável do tipo char com texto. Muito bem, aí você fala, mas já criei a variável, e agora para eu saber o tipo dela? Então tem a função type of, né, x, por exemplo, ó, é inteiro, né? Type of y, ela é float, float quer dizer que ela é real, né? A variável z, ela é do tipo bool, booleana. Variável do w, ela é string, tá vendo? Ele já reconhece cada conteúdo digitado ali. Beleza? Então, com tipo simples, são variáveis que contêm um único valor. Não precisa declarar. A linguagem já reconhece quando você inicializar, começar a usar, ele já sabe o conteúdo. Os tipos que não são simples, que são tipos mais complexos, são os vetores e matrizes. Né? Vetores e matrizes são variáveis que contêm mais de um valor, que contêm posições diferentes, né? Referências de células, né, para armazenar valores. Então essas nós vamos ver na próxima videoaula, e essas sim precisam declarar. Por que tem que declarar? Porque elas exigem que a gente informe o número de posições para reservar na memória. Aqui é só uma posição, então não precisa. Né? Quando for um vetor ou matriz, aí a gente precisa declarar previamente para reservar o número de posições. Tá bom? A gente vai ver isso na próxima videoaula. A última observação que eu chamo a atenção aqui nesse slide é que a linguagem Julia ela é case sensitive. O que significa isso? Que faz diferença entre maiúsculo e minúsculo. Então, se você cria aí uma variável azinho, essa variável é diferente de uma variável azão. Tá bom? Então não confunda isso, porque é fácil a gente escrever um código usando às vezes minúsculo, maiúsculo, bate o olho, acha que é tudo igual, mas o computador não reconhece, tá? Ele acha que é diferente. Então toma cuidado, essa é outra dica importante, né, que pode dar erro aí no código e você não saber o que é. Muito bem, seguindo adiante aí, os operadores. Isso que a gente fez aqui então já foi uma atribuição, né? A gente já atribuiu um valor 1 para o x, 2.0 para o y. Tá vendo então aqui, ó, o símbolo de atribuição é o sinal de igual, tá? Quando a gente quiser o nosso sinal de igual mesmo, que a gente usa em equações, aí tem que pôr 2 vezes o sinal de igual, tá? Ó, igual, igual, tá bom? Igual, igual é o nosso igual. E o que é diferente? Diferente é isso aqui, ó, exclamação igual, tá? Então é assim que a gente escreve diferente. Aqui no nosso caso, se a gente colocar duas variáveis, por exemplo, x igual a y, se torna uma pergunta, né, que a gente faz. Né? A gente está perguntando se x é igual a y, né? E ele está dizendo lá, ó, é false, não é igual. Tá? E se eu perguntar x é diferente de y, aí tem que ser true, né? Tá vendo? True. É diferente? É diferente. Tá bom? Tem os outros operadores lógicos, né? Menor, maior, menor ou igual, maior ou igual. Esse outro símbolo aqui, ó, 2 vezes o e comercial, é o operador e 2 barrinhas é o operador ou, tá bom? Operador lógico. A exclamação também pode ser usada como não, né? Negação, ó. O que não é verdadeiro é falso. Então, se a gente cria ali uma variável y1 que é do tipo false, né? Ela é booleana, então não y1 tem que ser true. Né? O oposto, né? É o não, a negativa do conteúdo dela. Tá bom? São operadores lógicos. Vamos ver algumas coisas aqui sobre strings, né? Cadeias de caracteres. A gente pode criar uma variável com um único caractere. Aí a gente põe aspas simples. Tá? Então a gente criando aqui uma variável A com aspas simples, né? Com o conteúdo A. Beleza, criamos aí uma variável Azinha. Vou mudar para ficar igual ao exemplo, tá? A1 igual a A. Esse é o conteúdo. Então, deu umas mensagens aqui, mas está tudo certo, não tem problema. Tá bom? Então, o A1 contém um único caractere. Quando a gente quiser colocar vários caracteres, né? Ó, A2, né, pode ser um ou mais caracteres, eu vou pôr só um, mas tudo bem. Você põe aspas duplas. Tá bom? Aspas duplas permite uma cadeia, aí são vários caracteres. Repara aqui o jeito que ele armazena, ó, type of A1. Ele entendeu que isso aqui é um char, um único caractere.
tá bom? Olha aqui o tipo da outra variável, type of desculpa o telefone, a interrupção. O type of da variável A2 agora, ó. É a string, tá vendo? É uma cadeia de caracteres, né? São vários caracteres que podem entrar aí na variável A2 porque a gente colocou aspas duplas. Se a gente cria, por exemplo, uma variável A3 e por engano coloca uma aspa simples, né? Blá, 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 e uma cadeia de caracteres, ou aspa simples, ele dá erro, tá vendo? Né? Teria que ser A3 com uma aspas duplas, ó, para poder colocar uma cadeia aí de caracteres e não dar erro, tá bom? Aí, agora não deu erro. Beleza? Faz aí também. Vamos lá, ó, mais sobre strings, ó. Quando a gente quiser juntar duas ou mais strings, né, que é a concatenação. Concatenar é juntar, né? Então eu coloco a função string. String também pode ser uma função. Tá vendo? Então entre aspas duplas, ó, tudo, espaço, vírgula, junto. Tá vendo? Eu ponho a vírgula para juntar. O resultado é aquilo que apareceu lá embaixo, ó, tudo junto, certo? Um outro jeito aqui, ó, cria uma outra variável, chama A4. Tá? E A5. Mesmo conteúdo. Tá? String, ó, função string, juntando A4 com A5, o que vira? Ó, hello, hello, tá vendo? A função string junta o que tem o conteúdo de A4 com A5. Tá? Um outro jeito é A4 e o asterisco A5. Vendo? O asterisco aqui não é multiplicação porque a gente está trabalhando com strings, então ele entende que é para concatenar, junta tudo, hello, hello. Tá vendo? A string, aqui ó, o asterisco, ainda pode ser com notação de função. Então você põe o asterisco, abre um parênteses, fica A4, A5, vendo? Os argumentos da função, ele junta hello, hello. Tá? Isso é trabalhar com string. Mais um exemplo aqui, ó, uma função chamada repeat, ó. A gente vai ver mais sobre laços de repetição, mas aqui, só falando de strings, ó, por exemplo, oi, espaço, vírgula, 3, né? Função repeat, oi, 3. O que ele faz? Repete 3 vezes o oi, ó. Oi, oi, oi. Um outro jeito de escrever isso, você coloca aqui, ó, direto, com aspas, oi, fecha as aspas, e como se fosse elevado à terceira potência, tá vendo? O acento circunflexo, 3. O que ele faz? Repete 3 vezes também. Mais um jeito, ó, coloca primeiro o acento circunflexo, como se fosse função também, tá vendo? São todas funções de string, né, na verdade. Informando aqui que são 3 vezes, tá vendo? São 3 formas diferentes de fazer a mesma coisa aqui, tá bom? Com strings. Mais uma função pré-definida, ó, uppercase. O que é uppercase em inglês? É letra maiúscula. Então vamos ver o que essa função faz com o Machado de Assis. Tá vendo? Com string, aspas duplas, né? Tudo maiúsculo. Uppercase, Machado de Assis. E lowercase? Lowercase é letra minúscula. O que será que vai acontecer com o Machado agora? Tudo minúsculo. Tá vendo? Então é outra função de string. Muito bem. Aproveitando o Machado, né, função reverse. O que acontece com o Bentinho? Função reverse. Ops, aí, tá vendo? Escreveu o Bentinho ao contrário, de trás para frente. Reverse, você lê aqui Bentinho, tá bom? Tem outras funções também aqui, você pode fazer quando às vezes a gente tem uma cadeia de caracteres e a gente quer eliminar os espaços no início e no fim. Então tem aqui o L-strip e o R-strip, tá bom? Fica aí de exercício para você fazer. Comparações lexicográficas, né? Comparações aqui de texto. Então vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Vamos saber se o Lucas vem antes, né, ou é menor, tá vendo? Do que o Luan lá na chamada, né? Então em ordem alfabética, será que o Lucas está antes do Luan? Não, não está. Tá vendo? Se você coloca Lucas menor do que Luan, não, é falso. Significa que o Luan vem primeiro, tá? Letras minúsculas vêm antes de letras maiúsculas? Nós vamos saber agora. Né? Não, não vem. Né? Primeiro letra maiúscula, depois letra minúscula.
como se fosse uma palavra, né? Na palavra primeiro vem a letra maiúscula. Datas, né? Só que aí tem que ser em inglês, tá vendo? 13 de abril vem antes do que 13 de maio. Ops, em inglês, né? 13 de maio, true, vem antes. Tá vendo? Testa aí, coloca uma data diferente, né? A palavra super, minúscula, é igual, tá vendo? Não é sinal de menor agora, tá? É igual. É igual a super com a primeira letra maiúscula? Lembra que a gente falou que não, né? Então, resultado é false. Tá vendo? Então, essas são comparações lexicográficas. Muito bem, então assim a gente termina esta primeira parte da aula de Introdução à Linguagem Julia. Até a próxima!